Olá, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa reinar em cada coração. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse sobre a revelação das últimas coisas. E a palavra chega a dizer sobre 7 selos que foi aberto pelo Cordeiro. E quando foi aberto pelo Cordeiro esses 7 selos, trouxe juízo aos habitantes da terra. Deus ele tem um amor todo especial pelo ser humano, mas ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E para isso, muitas vezes ele dá a oportunidade do ser humano se arrepender. E quando o ser humano não se arrepende, a palavra fala que expressamente diz que muitas vezes Deus permite com que aconteçam desastres para que o ser humano venha ter um conhecimento de quem ele é, quem Deus é, como Deus age, como Deus faz, porque ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a Bíblia Sagrada chega a dizer que João ele teve uma revelação do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus cheio de glória, de poder, que tinham 4 seres viventes ao redor do trono. Ele viu que saía vozes, relâmpagos e trovões do trono de Deus. Ele viu que tinha 24 anciãos assentados em tronos ao redor do trono de Deus, que adoravam a Deus de dia e de noite, que diziam que ele era santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E a adoração era constante, porque ele viu como se fosse uma pedra de jaspe. Ao redor do trono tinha um arco como se fosse semelhante a um arco de esmeralda, e tinha muita glória saindo do trono. E diz que quando Deus estava no trono, João teve uma revelação, que na mão direita de Deus existia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aí um anjo forte chegou a bradar no céu: quem é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos? E João entendeu que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então João começou a chorar muito, e um dos anciões chegou a dizer para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi. Ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus ele os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Ele é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. E aí de repente João ele teve uma outra visão. Ele viu um cordeiro, o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo. E quando o Cordeiro de Deus pegou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, da mão de Deus, todos os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro e começaram a entoar um cântico: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque tu foste morto e com teu sangue tu compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E diz que no momento que eles começaram a adorar a Deus, ele teve uma outra visão de milhares e milhares de anjos glorificando a Deus. E olha só a visão que ele tem: e eu olhei e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder,
para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. A adoração era constante. De repente o cordeiro pega aquele livro e ele começa a abrir os seus selos. E olha só o que a palavra diz em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1. E havendo o cordeiro aberto os 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo que foi aberto, ele viu um cavalo branco. Aquele cavalo branco, ele era o representante do anticristo. Ele saiu como se fosse para vencer. Ele não era vencedor, porque o único que é vencedor é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele saiu como para vencer. Ele era branco porque ele simbolizava uma falsa paz. O anticristo, quando ele for vir sobre a face da terra, diz a palavra que ele vai ser um homem muito poderoso. Ele recebeu coroa, ele recebeu um arco, ele saiu como se fosse um vitorioso, mas ele não era vitorioso, porque ele vai receber uma autoridade muitas vezes sobre o ser humano, porém uma autoridade que não vem de Deus. Ele é totalmente contrário às vontades de Deus, vai ser totalmente contrário à lei de Deus, e por causa que ele vai ser um homem reconhecido entre as nações, muitas pessoas irão adorá-lo como um grande líder. Aí a palavra chega a dizer que foi então aberto o segundo selo, e saiu do segundo selo um cavalo vermelho, que é o espírito de guerra. Olha só o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E saiu o outro cavalo, o vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse um aos outros, e foi-lhe dado uma espada. Foi-lhe dado uma espada porque o segundo cavalo é símbolo da guerra. Ele saiu para a destruição das nações. Hoje nós escutamos muitas guerras, rumores de guerras, nações contra nações, mas neste período do julgamento de Deus sobre a face da terra, diz que vai ter tanta guerra, mas tanta guerra, que mais de 25% da humanidade será destruída através desse espírito de guerra que foi aberto durante esse período da grande tribulação. Aí a Bíblia fala sobre o terceiro selo. O terceiro selo é o cavalo da fome, é o cavalo preto, que está registrado em Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. A palavra diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Olha só o que a palavra diz, ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam, uma medida de um trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques nem um azeite nem um vinho. Diz que esse cavalo era o cavalo que representava a fome, é o cavalo preto. Ele tinha uma balança em sua mão, ou seja, naquela época as comidas eram medidas através da balança. Então a balança era símbolo de comida, de fartura, e diz que esse cavalo, ele tinha praticamente o poder de colocar a fome na face da terra. E as pessoas iriam trabalhar unicamente para tentar comprar o seu alimento. As coisas iam ficar muito caras. Hoje já são caras, mas naquela época, nessa época da grande tribulação, vai ficar mais caro ainda. As pessoas não vão conseguir sobreviver direito, elas vão passar fome, não vai ter um alimento suficiente para todas as pessoas da humanidade, porque o cavalo preto estará sobre a face da terra. Aí a Bíblia Sagrada fala também que foi aberto então o 4º selo e saiu o espírito da morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, a palavra diz assim: e havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. Eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome de morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste
e com feras da terra. E olha só o que a palavra fala. Ele foi dado a esse cavalo amarelo sobre o espírito da morte que matasse a quarta parte da humanidade. O que Deus quer que você entenda é que no livro de Apocalipse, a quarta parte da humanidade será destruído nesse período da grande tribulação, porque o cavaleiro da morte estará sobre a terra. Então foi aberto o quinto selo. O quinto selo fala sobre o desejo de justiça. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, a palavra fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunhos que deram, e clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? E a cada um foi-lhe dado uma veste comprida e branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até também que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, aquelas pessoas que partiram para a eternidade, que foram os mártires, que foram mortos por amor a Cristo, agora eles estavam debaixo do altar de Deus, clamando justiça para os seus perseguidores, aquelas pessoas que haviam tirado a vida dele, e eles falavam: até quando, Senhor, não vai haver justiça sobre a face da terra? E o Senhor falava com ele: descanse, porque chegará um dia do juízo de Deus sobre a face da terra. Então a palavra fala também sobre o sexto selo. O sexto selo, haverá uma grande catástrofe, e que até mesmo João teve dificuldade de relatar essa catástrofe. Olha só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: e havendo aberto o sexto selo, eu olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a face da terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um forte vento. O céu retirou-se como livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Diz que quando João viu, ou quando foi aberto esse sexto selo, diz que houve catástrofes extraordinárias na terra, no sol, na lua, nas estrelas, no planeta, chuvas de meteoro. Ele teve até dificuldade em relatar de tanta coisa ruim que houve sobre a face da terra nesse período da grande tribulação, quando foi aberto o sexto selo. E aí a palavra fala que lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 4 e versículo 5, olha só o que a palavra diz quando foi aberto o sétimo selo. E a fumaça, a Bíblia chega a dizer assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quando foi aberto o sétimo selo, João ele teve uma visão que saiu 7 anjos com 7 trombetas para declarar o juízo sobre a face da terra. Quando foi aberto o sétimo selo, a palavra fala que houve um silêncio de meia hora no céu. É como se Deus estivesse falando assim: eu estou dando a vocês a oportunidade do arrependimento. E porque os homens que estavam sobre a face da terra não se arrependeram, a palavra fala que viria um juízo de Deus muito maior do que eles já tinham vivenciado até o momento. Antes do capítulo 8, a palavra fala que João ele teve uma visão de 144 mil homens que foram selados por Deus para se livrar daquele período da grande tribulação, que foram separados para Deus para pregar o evangelho ali durante aquele período de sofrimento. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que Deus não quer que você participe desse período da grande tribulação.
Deus quer que você se prepare para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento está muito próximo. Você ouve-se de guerra, rumores de guerra, é doença, é morte, é peste, terremoto em vários lugares, é maremoto, a terra está agitada. E isso tudo é os princípios da dores preparando a terra para a vinda de Jesus. E Jesus quer que você esteja preparado para se encontrar com Ele. Então, neste momento, se arrependa, faça uma aliança com Ele, não brinque de ser cristão, seja filho autêntico de Deus, porque Deus quer ter um compromisso contigo e Ele não quer que você participe desse período da grande tribulação que haverá sobre a terra. Que Deus te abençoe nesse dia e receba esta palavra em nome de Jesus.